agora chegou o momento do esporte aqui no Fala Rio Grande. Primeiramente, Rafa, boa tarde. Bom, nós vamos começar comentando a respeito da vitória do Grêmio em cima do Palmeiras, né? Falar mais sobre o material, sobre justamente a atuação do Grêmio no Palmeiras, que eu não preciso Porto Alegre. Com gol do lateral João Pedro, o Grêmio venceu o poderoso Palmeiras na Arena em Porto Alegre. O gol gremista veio logo no começo do primeiro tempo, aos 9 minutos. Depois de um grande passe de Luiz Soares, o camisa 18 abriu o marcador. E numa partida que foi lá e cá, o Grêmio soube segurar o ímpeto do Verdão, depois de estar à frente do placar. Nas melhores chances do Palmeiras, Veiga bateu a falta para fora e assustou o Gabriel Grando. E foi o goleiro Grando que parou a grande chance de Veiga, aos 29 minutos, dentro da pequena área. Já na segunda etapa, a zaga do Grêmio se atrapalhou e Hendrick quase empatou o jogo aos 5 minutos. A resposta do time de Renato veio aos 18, num chute forte de fora da área de Everton Galdino. Mas foi aos 28 minutos que André Henrique teve a chance de aumentar a vantagem. Ele demorou para decidir o que fazer com a bola e acabou batendo para fora. O Grêmio ainda terminou o jogo com um homem a menos. Vidiaçante foi expulso aos 40 minutos e o Palmeiras aumentou a pressão. Já nos acréscimos, Gustavo Gomes cabeceou a bola no travessão e quase empatou a partida. Mas o jogo ficou no 1-0 para o tricolor. Com o resultado, o time gaúcho chegou à terceira posição e encostou no próprio Palmeiras, que é o vice-líder. Graças a Deus tive a felicidade de acertar ali o chute, fazer o gol e a gente saiu com um resultado positivo. Então, comemorar aí, agradecer muito a Deus, agradecer todo esse grupo aqui que trabalha pra caramba. Isso é pelo grupo, né? Então, fico muito feliz. Tá aí o João Pedro, né? O segundo gol que ele faz no Campeonato Brasileiro, fez um gol contra o Santos na primeira rodada e fez mais um gol ontem, então deu a vitória para o Grêmio esse gol do João Pedro, mas muito mais a questão defensiva do tricolor, né, Suelen? Soube segurar o Palmeiras tinha alguns problemas, mas o Grêmio conseguiu aí. O Palmeiras não tinha problemas, né? O Palmeiras tinha muito ímpeto para atacar. O Grêmio teve alguns problemas para segurar o Palmeiras, mas felizmente conseguiu. A gente vai ouvir agora já o técnico Renato Portaluppi falando sobre esse jogo e as diferenças entre Grêmio e Palmeiras. E mesmo, apesar das diferenças, o Grêmio conseguiu superar o Verdão. A diferença. Começa, não é nada contra, bem pelo contrário. Nossa folha de pagamento é menos da metade da folha de pagamento do Palmeiras. O que eu falo, é aquele negócio. No momento que você vai no supermercado fazer compras com 5 mil, você compra muita coisa, do bom e do melhor. No momento que você vai para o supermercado com R$300, mas mesmo assim nós vencemos. E outro, o pior disso é que foi o Palmeiras foi favorecido. Que ninguém é culpado, nem o Palmeiras, nem a gente. O Palmeiras, o último jogo do Palmeiras foi sexta-feira. O Grêmio jogou um jogo pegadíssimo, uma carne de pescoço, foi o Bragantino. Na segunda-feira nós jogamos outra partida, praticamente com a mesma equipe, contra o Corinthians. E jogamos hoje. Então isso tem muito a ver. O cansaço, fora as viagens. O pessoal longe das famílias. Cada 2, 3 dias você troca de colchão, muita gente se queixando da coluna. Não é fácil, não. E o Palmeiras estava descansando, esperando a gente. Então, isso tudo que a gente tem que colocar para pensar, colocar na balança. É isso, né, Suelen? O Renato falando ali, né, que se você tem mais dinheiro, você vai no mercado e faz uma compra melhor, apesar de você conseguir se alimentar todo mês com valor abaixo, né? O Renato quis fazer uma analogia ali, falando que o Palmeiras gasta muito mais com o futebol, e é verdade, o Palmeiras tem um investimento muito grande, e o Grêmio conseguiu vencer o Palmeiras dentro da sua arena,
repito, né, Suelen, o Grêmio fez o gol, a gente até vai falar do João Pedro agora, o Grêmio fez um gol no começo do jogo e conseguiu se defender muito bem. E o João Pedro, que fez o gol, né, Suelen, tá praticamente garantindo aí a sua titularidade, é um jogador que disputa a posição com o Fábio voltou a ser titular na última rodada, que o Grêmio acabou perdendo, né, empatando em 4-4 contra o Corinthians, saiu com um sabor de derrota por conta daquele pênalti, né, que supostamente o pênalti que acabou não sendo marcado para o Grêmio, todo mundo reclamou, a CBF mesmo admitiu que foi um erro, e aí o João Pedro foi reserva naquele jogo, voltou a ser titular ontem na Arena e foi muito bem, inclusive fazendo gol, mas na parte defensiva também, né? É um jogador muito regular e que agora sim não há mais dúvida, né? Se havia alguma dúvida, agora não há mais, né? O João Pedro, ele entrega mais taticamente, fisicamente, defensivamente e agora também ofensivamente, que o Fábio é o lateral direito titular do Grêmio e deve ser o lateral direito do Grêmio titular até o final do ano, deve ter uma renovação de contrato aí para permanecer também em 2024. Bom, Rafa, a gente vai falar agora um pouco sobre o Inter, né, que ao contrário do Grêmio acabou não ganhando, né, contra o Atlético. Fala um pouquinho mais a respeito do jogo aí. Isso, Sueli. O Inter jogou antes do jogo do Grêmio, né? O jogo do Grêmio era às 9h30 da noite, o Inter às 7h30. O Inter foi lá na Liga Arena, lá em Curitiba, e fez um bom enfrentamento com o Atlético Paranaense, né? Sueli acabou tomando um gol no final, a gente vai conferir mais sobre o jogo, mas sai com um sabor talvez não tão ruim, conseguiu atuar no gramado sintético, uma equipe alternativa, mas acabou perdendo, a gente confere mais sobre o jogo agora. Fizeram um grande jogo na Liga Arena em Curitiba. A partida movimentada do início ao fim teve o primeiro gol aos 23 minutos depois de um escanteio. A bola sobrou para Eric, que bateu forte, sem chances para Rocher e fez Furacão 1-0. 10 minutos depois foi a vez do Inter marcar o seu gol. Numa jogada pela direita, Luca rolou a bola para Carlos de Pena, que bateu da entrada da área e fez um golaço, empatando o jogo para o Inter. Ainda no primeiro tempo, o Atlético teve uma boa chance com Canóbio e o Inter respondeu com Bruno Henrique, mas o placar ficou no 1-1. No segundo tempo, a partida, que era muito boa, melhorou com o ingresso dos titulares do Inter. A primeira chance do Atlético foi com Vitor Bueno, que assustou na cobrança de falta. E o Inter, com Luiz Adriano, quase virou o jogo de cabeça, mas acabou parando no goleiro Léo Link. Minutos depois, o Furacão chegou também de cabeça, com Thiago Heleno, que carimbou a trave de Rocher. E já na reta final da partida, Canóbio teve uma grande chance, mas parou mais uma vez na trave. O Atlético tentava e conseguiu a vitória na lei do ex. Alex Santana cabeceou, Rocher não conseguiu defender e o time paranaense saiu com a vitória por 2-1. Agora, o Inter vira a chave e só pensa na Copa Libertadores da América. Pois é, né, Sueli? O Grêmio que venceu e ficou muito feliz, o Inter perdeu, mas não ficou tão triste assim, né? Conseguiu botar um time reserva, um time alternativo, se poupar para a Libertadores, mas mesmo assim fazer um bom enfrentamento contra o Atlético do Paraná. A gente sabe que é uma equipe complicada, ainda mais jogando na antiga Arena da Baixada, agora Liga Arena, como está sendo chamada, né, Sueli? E o Inter foi lá, tentou, brigou bastante, acabou sofrendo um gol no final, a lei do ex. Ainda impera aqui no futebol brasileiro e o Alex Santana marcou o gol da vitória. Para muita gente, o Rocher falhou no gol ali, não conseguiu defender, mas o Alex Santana fez o gol, fez o 2-1 e deu a vitória. A gente vai ouvir agora o técnico Eduardo Cudê, que não concordou com a derrota, né, senhora? Chegou a usar um palavrão na coletiva, foi uma derrota de M, e disse que não foi justa, né? Foi um placar injusto, mas no futebol não se tem justiça. A gente confere agora Eduardo Cudê. El team que decidimos que tenía que iniciar, no importa quién inicia, que las trocas, o el dolor de la derrota que acho que no merecíamos. Fue un partido difícil cuando se pierde, pero que hicimos un grande jogo, una muy buena postura del time. Sabíamos que ellos podían complicar, sobre todo en el juego aéreo, que fue un poco lo que aconteció, casi todo de lanzamiento, y bueno, tuvimos situaciones también, no dio certa para nosotros, y sí para él, no hay justo resultado, a fútbol es así, que hace más gol, gana. O futebol
faz com quem conquista as vitórias, os resultados, é quem faz mais gol, né? A frase que o Eduardo Cudê terminou ali nesse recorte da coletiva estava um pouco incomodado, né, Suene? Apesar de ter dito que o Inter foi bem e sempre ressaltando que é difícil olhar as coisas boas quando se perde, estava incomodado com o resultado e não com o desempenho do Inter. E apesar da derrota, né, Suene, o Inter teve uma boa atuação e teve outra boa notícia. O Depena voltou a marcar, ele que vive um problema pessoal, um momento pessoal ruim, ele voltou a marcar e além do gol, é claro que foi plasticamente muito bonito, um chute de fora da área, a gente até tem para mostrar. O Depena também teve esse lance também que ele quase marcou o segundo, empatando o jogo. O Depena fez uma boa partida, né, Suene? Ele foi para frente, ele se movimentou bastante, parece que está melhor fisicamente também o Depena, né, Suene? Em relação ao que vinha apresentando. Correu muito, jogou um pouquinho mais adiantado, quando precisava voltar para marcar o Dalbert, que fez a sua estreia, jogou alguns minutos, depois jogou todo o primeiro tempo e alguns minutos do segundo tempo, depois o René entrou. O Dalbert também deu uma solidez para o Depena, não precisava voltar tanto, né? Um jogador que recompõe rápido, tem velocidade. Falando sobre o Dalbert, só um parênteses, né? Foi bem o Dalbert, né? Fez a sua estreia, correu bastante. Fisicamente também se mostra um pouquinho abaixo em relação aos outros atletas, mas mostrou algumas valências importantes. E junto com o Dalbert, o Depena cresceu, conseguiu chegar mais à frente, fez o gol. Claro, o Inter acabou perdendo, né? Mas o Depena fez o gol. Talvez se tivesse feito o segundo gol ali, a gente estaria falando sobre um empate mais justo que queria para a partida e com o Depena sendo aí mais uma vez ovacionado pela torcida colorada. Fechamos o esporte por hoje, né, Rafa? É isso, na segunda-feira a gente volta aqui, Suelen. Lembrando que semana que vem tem o jogo do Inter pela Libertadores. Final de semana sem jogos da dupla, né? Domingo tem o jogo da final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Daí é o jogo do final de semana que a CBF decidiu não ter jogos do Brasileirão. Aí semana que vem também são os jogos da Libertadores. Na quarta-feira, Fluminense e Inter no Maracanã. E na Bombonera, na quinta-feira, Boca Juniors e Palmeiras. A gente vai projetar bastante a Libertadores a partir da próxima semana. É isso aí.